é, sem dúvidas, a profissional de confiança de muitas mulheres. Já colocou muitos capixabas no mundo. São mais de 40 anos de profissão e ajuda mamães na gravidez de alto risco. Doutora Rosângela Maldonado, seja muito bem-vinda ao programa Destaque. É uma honra ter a senhora em nosso programa. Ai, obrigada, Grazi. A honra é toda minha, entende? Estar recebendo vocês aqui na nossa clínica, né? É um prazer imenso, entende? Sejam muito bem-vindos. Doutora, muito obrigada. Agora conta pra gente um pouco da sua história. São mais de 40 anos aí na área. Como tudo começou, doutora? Bom, tudo começou em 1980, quando a gente recebeu a notícia de ter entrado no vestibular, né? E passado na EMESCAM, né? Que era um sonho, né? Na época. Começamos a cursar a faculdade, né? Nos formamos em 85 e daí nós fomos para o Rio de Janeiro, né? Fazer a nossa pós-graduação lá na 33ª Enfermaria da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, serviço do professor Jorge Rezende, que na época era um mestre, um mago, né, da obstetrícia no Brasil. E aí ficamos lá, né, por 2 anos, retornamos, né, no finalzinho de 87 e começamos a trabalhar aqui em Vitória. E aí começou tudo. Aí quando nós retomamos, né, da pós-graduação lá do Rio, nós trabalhamos um tempo aqui, né? Comecei a trabalhar na Santa Casa, né, de Misericórdia aqui de Vitória, né, que é o Hospital Escola da EMESCAM, né, a faculdade onde me formei. E em 2002, né, eu fui para São Paulo para fazer o mestrado lá na Escola Paulista de Medicina, né, na Universidade de São Paulo, né? E é uma coisa muito interessante, vou te contar uma historinha. A gente, na época de faculdade, fazer residência na Escola Paulista de Medicina era a coisa assim, mais, né, maravilhosa do mundo. E eu não consegui fazer a prova, né? Acabei perdendo a inscrição e não consegui fazer prova para tentar residência lá. Então, quando surgiu a oportunidade de tentar uma vaga de mestrado lá, foi assim, como eu estivesse revivendo aqueles anos, né, de 6º ano de faculdade. Foi muito gratificante, entende, estar lá naquele período, foi muito bom. E nós fizemos esse mestrado de 2002 a 2006. Desde sempre foi, a área que foi escolhida foi a ginecologia, obstetrícia, desde sempre, ou em algum momento pensou em seguir outra área? É bem assim. Quando eu entrei na faculdade, eu pensava em fazer neurocirurgia. Mas acabei desistindo no 3º ano de faculdade, quando eu passei pela cadeira de neurologia. Eu falei, não é isso que eu quero, não. Tá? E a única coisa que eu tinha certeza que eu não queria fazer era pediatria. Tá? Não queria fazer pediatria. E acabei me encantando pela ginecologia, né? E depois disso nunca mais larguei. Doutora, 30 anos, muito mais de 30 anos, só em Vitória, né? Conta pra gente como foi essa experiência, como foi tudo isso, vivenciar, colocar tantos capixabas, né, no mundo. Na verdade, assim, a nossa vida, né, profissional foi um misto de estar no consultório, né, desde que a gente retornou, né, da residência. A gente já montou nosso primeiro espaço, né, isso lá em 87, 88, né? E mesclado com atividade, entende? Na saúde pública, né? Eu sou uma apaixonada pelo SUS, né? Sou apaixonada pelo SUS. E então eu sempre dei plantão em maternidade pública, né? Mesclando com os atendimentos, entende? Na clínica privada. Então foi muita gente realmente que passou pela gente, né? A senhora tem uma relação aí com um dos hospitais, né? Um dos grandes hospitais, o Jaime, por exemplo? O Jaime, né, hoje, né, uma maternidade sem igual no país, porque não tem nenhuma maternidade pública hoje que tenha um atendimento exclusivo em gestação de alto risco. Lá no Jaime, não sei se as pessoas sabem disso, mas nós temos 60 leitos que são exclusivos para atendimento de grávidas de alto risco. Não atende no Jaime pacientes que tenham risco habitual, né? A gente dá um primeiro atendimento e elas são encaminhadas para as maternidades de risco habitual.
E nós estamos lá já há 12 anos, desde a abertura do hospital, coordenando a equipe lá da maternidade, com muita honra, com muito orgulho. Doutora, a gravidez de alto risco, ela deixa a mulher mais vulnerável, né? Como é cuidar dessa mulher? A gravidez por si só, né, Grazi, ela já é um estágio que mexe muito, né, com a parte psicológica, né, da mulher, né, as alterações físicas, né, as incertezas que estar grávida, né, cria, realmente já é um período desafiador. Quando você soma isso tudo, uma patologia que confere risco, né, ou à mãe ou ao bebê, né, você precisa ter muito jeito, muito tato, muito carinho, né, perspicácia para poder ler nas entrelinhas, né. Então assim, é trabalhoso, mas extremamente gratificante, né. Quantas e quantas vezes essas pacientes às vezes chegavam aqui, doutor, eu vim aqui, mas eu já estou desenganada, porque eu já passei na mão de mais alguns colegas, né, e a minha gravidez foi totalmente contraindicada. Óbvio que a gente tem que ser muito parceiro, né? Nunca escondendo nada, né? Porque os riscos existem, né? Mas você estar ao lado e obstetrícia, ela vem, né, de um verbo grego chamado obstare, que significa estar ao lado de, né? E acho que na gravidez de alto risco isso se impõe assim de uma maneira, né, gigantesca. Então é muito bom, é muito gratificante. E ao longo dessas décadas atuando, estar ao lado foi o que a senhora sempre fez. Seria esse o seu diferencial? Eu acho, sabe, que hoje o diferencial maior, né, é a experiência, né? É a experiência, porque você fazer, né, a mesma coisa, né, buscando sempre a excelência, né, a qualidade e a segurança, né, só te traz, né, valores positivos. Agora, antes de falar dos prêmios, que eu sei que tem prêmios aí, vamos falar endereço novo, doutora. Conta para quem está em casa. Pois é, né? Estava falando para você que a gente começou nossa vida, né, de consultório particular lá em 88, quando a gente voltou num consultóriozinho, né, modesto, né, lá perto do Palácio Anchieta, né? Ficamos por uns 3 anos lá. E depois nós fomos lá para um endereço ali na Praia do Suá, né? Um consultório que na época, né, era um endereço muito desejado, né? Vista para o Convento da Penha, né? Muito bacana. E nesse endereço nós ficamos 33 anos, né? E a clínica nova aqui é um projeto, né, de vida, né? De vida. Você vai amadurecendo e com esse amadurecimento você vai se lapidando também, né? Como pessoa. E entendendo o que realmente você acha que tem verdadeira importância, né? E estar num lugar para oferecer mais conforto, né? Mais segurança, né? Mais facilidade de acesso, era uma vontade que a gente já vinha tendo há alguns anos por conta do local onde a gente estava, que acabou ficando perigoso, né, com o crescimento. E vir para um ambiente dentro de um shopping, né? Você sabia que aqui o shopping é uma área de conservação ambiental? É muito bacana, né? E lindo, né? E como a gente tem hoje, entendeu? Toda a nossa clínica baseada na metodologia, né, do ESG, né? De governança, meio ambiente, né? E a visão social, não existiria espaço melhor para a gente colocar, né, a nossa clínica do que aqui onde a gente está hoje, aqui no Shopping Mestre Álvaro. Que a mulher ou a futura mamãe, né, vai encontrar aqui nesse espaço? Quais os atendimentos que a senhora oferece aqui? A gente vai evoluindo com o passar do tempo, né? E depois de 40 anos, aquelas pacientes que eram minhas gestantes viraram as minhas pacientes ginecológicas, climatéricas e na menopausa. E, obviamente, a mulher hoje, ela está muito mais exigente, tá? Isso é um papel preponderante das redes sociais, né? Hoje o conhecimento está aí, aberto para todo mundo, e a mulher está muito empoderada, né? A mulher está muito empoderada, ela sabe o que ela quer, né?
E hoje, além da parte, né, básica, assistencial, das consultas de ginecologia de rotina, coleta de preventivo, acompanhamento, né, rastreamento dos cânceres de mama, de colo de útero, pré-natal, de baixo risco e de alto risco, a gente também acabou de 2 anos para cá, enveredando na área da ginecologia regenerativa e da estética íntima, né? Porque realmente isso faz parte hoje da vida da mulher moderna, né? E a gente não pode ficar, né, de braços cruzados, né, Grazi? Doutora, agora conta pra gente sobre esses prêmios. Pois é, né? Ganhar prêmio é sempre muito bom, né? E quando ele vem ainda de sociedades tão imponentes, né? Dentro do mercado, nos enche ainda mais de orgulho, né? O ano passado nós recebemos um prêmio, né, da LAC, né, que é o Instituto Latino-Americano de Qualidade. Recebemos, aliás, 2 prêmios da LAC. Recebemos um no início do ano, um prêmio nacional, né? E deste universo dos condecorados, né, lá em São Paulo, saíram 25, né, estabelecimentos. Esse prêmio ele não é só para a área de saúde, ele é dividido em várias modalidades, né? Na área de saúde são 10. E dos 10 foram escolhidos 2 para ir representar o Brasil no LAC Internacional, que neste ano de 2024 foi em Manaus, exatamente por conta, né, do Alô Amazônia, né, que é um programa, né, latino-americano de envolvimento em relação à floresta. E nós fomos lá, então, em novembro agora, receber lá o Prêmio Latino-Americano de Qualidade, né, internacional. Recebemos também aqui, no final do ano passado, o prêmio de melhores empresários do ano, aqui da própria Sociedade Capixaba, né? Como excelência em ginecologia e obstetrícia. E é muito gratificante, né? Você chegar nessa altura da sua carreira, né? Tendo esse reconhecimento. A gente não pode deixar terminar essa entrevista sem falar que a senhora também é professora universitária, né? Ah, sim. Aliás, quando me perguntam, entende, qual é a minha profissão, eu digo que eu sou professora, tá? Eu sou professora desde sempre, tá? Eu dava aulas na época que eu fazia faculdade, né? Para poder, né, me manter dentro da faculdade. E depois disso, quando eu voltei, né, em 88, eu fiquei 2 anos trabalhando como professora voluntária na EMESCAM e depois teve um concurso, eu entrei, né, fui aprovada em primeiro lugar, né, e fiquei na EMESCAM por 19 anos, tá? Na EMESCAM eu participei de todas as partes de departamento, até a vice-diretoria, tá? E depois, em 2009, foi que eu saí da EMESCAM um pouquinho antes, 2007, 2008, eu fui para Multivix, né, Faculdade Brasileira, que era na época a Univix, né, que era um curso que estava sendo montado, né, e a gente foi para ajudar na organização desse curso e eu estou lá até hoje, né. Agora, deixa uma mensagem, doutora, apesar da senhora continuar com a gente aí com o seu quadro, né? Ginecologia em Destaque, e é um prazer para a gente ter a senhora nesse quadro, respondendo perguntas, tirando dúvidas, mas deixa uma mensagem para quem está começando, afinal a senhora tem bagagem para isso, né? Eu acho que o mais importante, sabe, para os jovens obstetras é trabalhar com amor, tá? Tudo que você faz com amor, ele se reverte de alguma maneira, entende, em coisas boas, né? E eu costumo dizer, né, que talvez toda essa satisfação pessoal, ela vem do fato de eu acordar todo dia e sair de casa como se eu estivesse indo para um parque da Disney, né? É um prazer, né, chegar no consultório, é um prazer atender as minhas pacientes, é um prazer chegar, entende, nas maternidades públicas que a gente coordena hoje, entendeu? Ouvir as queixas. A gente sabe que o grau de insatisfação das pessoas hoje é muito grande, né? Mas a falta de querer ouvir também é muito grande. Então, às vezes, entendeu? O diferencial está exatamente nas pequenas coisas, né? De você se doar um pouquinho mais, de você se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que isso tudo faz muita diferença. Então, para os jovens, né? Não deixem de estudar nunca, né? Porque para ser um bom médico, você precisa, acima de tudo, ser um bom estudante, né? Não existe dúvida.